E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem aí nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo está na paz de Deus ou vocês estão em guerra, em confusão com alguma coisa? Só você que sabe, né? É a sua vida, você que sabe, ó, beleza? Tranquilo? Ó, onde você estiver nesse mundão de Deus aí, ó, esteja aqui abraçado, entendeu? Esteja aqui abraçado. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Onde você estiver aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, onde você estiver nesse mundão aí enorme de Deus, sei lá, na Sérvia, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, quem sabe no Canadá, em alguma ilha, não sei se em Cuba chega esses vídeos, porque Cuba eu não sei como é que tá a situação lá, mas eu acredito que de repente alguém possa ter acesso, se for o caso, né? Ó, onde você estiver aí, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, esse mundão é nosso, esse mundão é de Deus, e a gente agradece a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. Se você estiver aí em algum lugar nesse planeta, estiver sofrendo por alguma razão, pensa em Deus, pensa em Cristo e ó, bola pra frente, porque Cristo é que nos dá conforto. Se você estiver na pior das situações, Cristo é que nos dá conforto sempre, beleza? Tranquilo? Perseguido ou não, tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, você que não me conhece, você que tá chegando aqui, ó, Paulo Dharma 1970, o canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, tá aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, se você quiser ajudar o canal, 988-290-76791, é o Pix do canal do Paulo Dharma, tranquilo? Paulo Dharma 1970, que no caso sou eu, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente vai voltar aqui já já com mais um videozinho aqui, a gente vai completar aqui uma parte que estava incompleta, beleza? Então a gente volta já já com mais um videozinho aí, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até já já. Então, né? Vamos para a nossa quarta parte desse Literatura e Vida Nacional do Antônio Gramsci. Leitura de ideologia socialista comunista, né, de domínio cultural, como nós já falamos nos 3 vídeos anteriores, né, nós fechamos aqui a última parte, assim, considerações, né, considerações. Não achei a leitura difícil, assim, as pessoas elas tendem a criar, né, muitos fantasmas com relação a certas leituras. Eu, sinceramente, não achei a leitura de difícil compreensão. É uma leitura, não vou dizer que é uma leitura simples, mas as pessoas elas não têm grande dificuldade de ler o Gramsci e entender. Assim como também criaram muitos fantasmas com relação ao Capital do Karl Marx. Também quando eu li a época também não achei difícil de compreender, não. Olha aqui, ó. Cartas do Cárcere, do Antônio Gramsci, ó. Uma capinha do livro que futuramente, se Deus quiser, cair em mão, ou em PDF, eu vou acabar fazendo em PDF mesmo, que esse texto tem PDF fácil na internet, pra gente futuras leituras conjuntas aí, você que está aí comigo, tem a edição do Literatura e Vida Nacional, né, ó, se você tem essa edição, dá pra pedir por aí, viu? Concepções dialética da história, Cartas do Cárcere, Maquiavel, a política e o Estado moderno, os intelectuais e a organização da cultura, e esse aqui que é o Literatura e Vida Nacional, que eu peguei esse basicamente, como eu disse lá no primeiro vídeo, porque eu considerava que a parte aqui era mais interessante, começar exatamente com esse falando de literatura, né? Essa aqui então é dividida, ó, língua nacional e gramática, e a outra parte que ele vai falar de teatro, que são várias e várias partes, ele falando das peças de teatro, que ele fez resenhas, fez crônicas, né, das peças de teatro que estavam lá em Turim, né, ele estava em Turim entre 1916 e 1920. São textos, assim, interessantes, né, crônicas teatrais, né, entre 16 e 20, que essa é apenas a segunda parte do livro, que nós pegamos aqui praticamente toda a primeira parte, então a Crônicas Teatrais é a segunda parte, que é, assim, ao meu ver, o desenvolvimento menos interessante, embora muito bem escrito, tá? Muito bem escrito,
o material dele de textos teatrais, sobre peças teatrais, muito bem escritos. São crônicas que provavelmente foram escritas nos jornais da época, entre 16 e 20. São muito boas, mas é muita coisa datada. Então eu fiz uma seleção aqui de algumas poucas aqui para fazer leitura e desabonei as outras porque eu falei, ah não, esse aqui é Pirandello para cá, Pirandello para lá. Parece que na Itália só tinha Pirandello, só estavam ensinando Pirandello. Então era uma assim, vamos aqui fazer uma crônica sobre o texto Pirandello, outro texto Pirandello, o texto Pirandello. No terceiro eu falei, nossa, eu já estava meio que sem paciência. Mas a parte que eu na quinta parte aqui, né, para praticamente concluir o nosso Valdeville aqui sobre o Gramsci, né? Ó, fazendo vídeo sobre o Gramsci, legal, né? Bacana, né? Socialista, comunista, olha. Língua nacional e gramática. Notas para uma introdução ao estudo da gramática. Quer dizer, ele vai trabalhar a língua, né? Os aspectos da língua, vai fazer um apanhado geral sobre como funciona no geral a língua italiana, a língua popular, né? A língua do povão e a língua dos intelectuais da época, da elite, e vai também fazer um apanhado geral sobre as várias particularidades da chamada língua italiana. Quer dizer, a Itália não é a língua italiana de cima para baixo, todo mundo fala o mesmo italiano, assim como nós no Brasil não falamos o mesmo português, né? Nós falamos o português do Oiapoque ao Chuí, mas com suas variações. Imagina a Itália, que é aquela coisinha, né? Cada um com o seu jeito de falar o italiano, que para alguém de fora que estuda italiano, que está pretendendo ir morar na Itália, sei lá, ele vai morar em Nápoles, tem um tipo de italiano lá, ele vai morar em Turim, outro tipo de italiano que não se ensina nessas escolas de línguas que tem por aí. Então ele vai pegar os ensaios do Benedetto Croce, né? Ele vai pegar os ensaios. O Benedetto Croce escreveu Problemas de Estética, né? Com um livro que ele escreveu sobre a gramática e vai falar um pouco sobre. Olha só que ele vai colocar aqui, ó. A questão que desculpa, a questão que Croce pretende colocar, o que é a gramática, não pode ser solucionada em seu ensaio. A gramática é história ou documento histórico. É a fotografia de uma determinada fase de uma linguagem nacional, coletiva, historicamente formada e em contínuo desenvolvimento, ou então os traços fundamentais de uma fotografia. A questão prática pode ser a seguinte: para que serve esta fotografia? Para fazer a história de um aspecto da civilização ou para modificar um aspecto da civilização? A pretensão de Croce levaria a negar qualquer valor a um quadro que representasse, por exemplo, uma sereia. Isso é, dever-se-ia concluir que toda proposição deve corresponder ao verdadeiro ou ao verossímil, etc. Aí ele vai completar aqui, né? A proposição pode ser em si não lógica, contraditória, mas ao mesmo tempo coerente num quadro mais amplo. E assim, quando você constrói uma gramática, são os doutos que montam essa gramática, né? O povão, a língua ela é fluida, a língua ela sofre transformações ao longo do tempo, mas os doutos eles acabam colocando-a ela em livros, né? Eles enquadram eles vão enquadrar um tipo de linguagem que muitas vezes não é a linguagem do povão. Muitas vezes não é a linguagem do povo chamado povo inculto, né? Bom, para ilustrar isso aqui que ele está falando, né, e colocar aqui no ponto aqui interessante, eu trouxe 3 tipos de gramática aqui para a gente ter uma noção. Aqui, ó, gramática de língua inglesa, tá vendo? Ó? Uma gramática de língua inglesa, é a anglais le grammaire, tá vendo? La grammaire, uma gramática interessante assim, é uma gramática inglesa, a gramática inglesa francesa, tá vendo, ó? Anglais le grammaire é uma gramática de referência clara e completa da língua inglesa. Olha, tá vendo? Aquilo que eu tinha falado sobre os doutos. Tem aqui uma gramática latina, ó, do latim, olha só, antiga, né? Pode ver, ó, já antiguinha. Tá vendo? Essa aqui é da editorial Missões, tá vendo?
Gramática latina. E aqui outra gramática, a gramática grega. Olha, são 3 tipos de gramática. Se a gente pensar que o nosso ocidente tem o francês e inglês, tem o latino, né? Ó, nossa existência do latim, nosso mundo ocidental aqui, principalmente a língua portuguesa, a base, né, da língua portuguesa, gramática grega também, ó. Vendo? Gramática grega. Vendo? Aqui ele vai colocar aqui, né? Ó. Na realidade, além da gramática imanente, existe também um fato em todas as línguas, ainda que não escrita, uma ou mais gramática normativa, constituída pelo controle recíproco, pelo ensinamento recíproco, pela censura recíproca, que se manifestam nas perguntas: que entendestes? Que queres dizer? Explica-te melhor, etc. Bem como na caricatura e na ironia. Todo esse complexo de ações e reações atua no sentido de determinar um conformismo gramatical, isso é, de estabelecer normas e juízos a respeito da correção e da incorreção, etc. Mas essa manifestação espontânea de um conformismo gramatical é necessariamente desconexo, descontínuo, limitado a estratos sociais locais ou a centros locais. Aí ele vai dizer aqui, né? Um camponês que vai para a cidade termina, graças à pressão do ambiente urbano, por se conformar à fala da cidade. No campo, busca-se imitar a fala da cidade. As classes subalternas buscam falar como as classes dominantes e os intelectuais, etc. Poder-se-ia esboçar um quadro da gramática normativa que opera espontaneamente em toda a sociedade determinada, na medida em que ela tende a unificar, seja como território, seja como cultura, isso é, na medida em que nela existe uma camada dirigente, cuja função seja reconhecida e seguida. O número das gramáticas espontâneas ou imanentes é incalculável. Pode-se dizer, teoricamente, que cada pessoa tem sua própria gramática. Todavia, ao lado desta, desagregadores, de fato, deve-se sublinhar os movimentos unificadores de maior ou menor amplitude, seja como área territorial, seja como volume linguístico. As gramáticas normativas escritas tendem a abarcar todo um território nacional e todo o volume linguístico, a fim de criar um conformismo linguístico nacional unitário, que outrossim coloca num plano mais elevado o individualismo expressivo, já que cria um esqueleto mais robusto e homogêneo para o organismo linguístico nacional, do qual cada indivíduo é reflexo ou é o intérprete. Você vê como é que é interessante, né? Ele vai assim, você pensa no chamado domínio cultural, né, das grandes massas, das massas em todos os. Você vai trabalhar justamente também a forma a forma linguística, a forma como se constrói as palavras. No vídeo anterior até eu fiz alusão ao mundo, né, que nós estamos vivendo hoje, onde os esquerdistas eles tendem a querer mudar palavras, mudar lógicas gramaticais, né, de palavras assim na pancada, entendeu? Por meio da pancada. E isso já vem de um tempo para cá. Assim, gramscismo puro. O próprio Gramsci, ele era adepto dessa ideia, né? Ó, gramáticas históricas além das normativas. É evidente que um escritor de gramática normativa não pode ignorar a história da língua, do qual pretende propor uma fase exemplar, como sendo a única digna de se tornar orgânica e totalmente a língua comum de uma nação, em luta e em concorrência com outras fases e tipos ou esquemas que já existem, ligados a desenvolvimentos tradicionais ou tentativas inorgânicas incoerentes das forças que, como vimos, operam continuamente sobre as gramáticas espontâneas e imanentes na linguagem. A gramática histórica não pode deixar de ser comparativa, expressão que, analisada a fundo, indica a íntima consciência de que o fato linguístico, como qualquer outro fato histórico, não pode deixar de ter fronteiras nacionais estreitamente definidas, mas que a história é sempre a história mundial e que as histórias particulares vivem tão somente no quadro da história mundial. A gramática normativa tem outras finalidades, ainda que não se possa imaginar a língua nacional fora do quadro de outras línguas que influem, através de caminhos variados e difíceis de verificar, sobre a língua nacional em questões
Quem pode verificar a contribuição de inovações linguísticas devido aos emigrados que voltam para a pátria, aos viajantes, aos leitores de jornais em línguas estrangeiras, aos tradutores, etc. Ele continua aqui, né? A gramática normativa escrita pressupõe sempre, portanto, uma escolha, uma orientação cultural, ou seja, é sempre um ato de política cultural nacional. Quer dizer, você pode dominar as pessoas por meio da língua, né? De criação de palavras. Você pode construir nas pessoas, colocar para onde elas irão, para cá e para lá. Inclusive, houve uma tentativa esquerdista, né, há alguns anos, de unificar as línguas portuguesas, né? O português do Brasil, o português de Portugal. Imagina, querer fazer essa na marra, né, na força, na porrada, entendeu? Não deu certo, mas isso não significa que não foi tentado. Não foi tentado, mas eles voltarão a mexer de novo sobre isso. É certo que isso vai acontecer. Aqui, ó, questões. A gramática normativa escrita pressupõe sempre, portanto, uma escolha, uma orientação cultural, ou seja, é sempre um ato de política cultural nacional. Questões. Qual é a natureza deste ato político? Deve-se levantar oposições de princípios? Deve-se elaborar de fato e fazer oposição em detalhes, etc., se em parte do pressuposto de centralizar o que já existe em estado difuso, disseminado, mas inorgânico e incoerente, parece evidente que não é racional uma oposição de princípios. Deve-se, pelo contrário, defender uma colaboração de fato e uma prazerosa acolhida de tudo que possa servir para criar uma língua comum nacional, cuja inexistência determina atritos particularmente nas massas populares, nas quais são mais persistentes do que parecem os particularismos locais e os fenômenos de psicologia restrita e provinciana. Trata-se, em suma, de um incremento à luta contra o analfabetismo, etc. A oposição de fato já existe na resistência das massas a despojar-se de hábitos e de psicologias particulares. Resistência estúpida, determinada pelos defensores fanáticos das línguas internacionais. É claro que nessa luta de problemas não pode ser discutida a questão da luta nacional de uma cultura hegemônica contra outras nacionalidades ou resíduos de nacionalidades. Nós temos que pensar que, por exemplo, o próprio inglês, ele é uma língua que é usada para te facilitar, né, quando você roda pelo mundo. Por exemplo, nos poucos locais do planeta onde o pessoal não fala inglês, é justamente no Brasil, né? O brasileiro colocaram ele numa caixa de força, dentro de uma bolha, que nem o inglês. O estrangeiro que cai aqui no Brasil é engraçadíssimo, né? Que ele deve achar assim, por qualquer lugar do planeta eu falo inglês. Chego aqui nesse país aqui, o pessoal não sabe inglês. O brasileiro mal sabe o português, mal sabe a língua natal, né? Mas mal sabe. Eu mesmo não sei a gramática especificamente. Não fui ensinado, não tive interesse. É assim que o brasileiro gira assim. O brasileiro é largado, entendeu? O brasileiro é largado. É um negócio meio melancólico. Ó, focos de irradiação de inovações linguísticas na tradição e de um conformismo nacional linguístico nas grandes massas nacionais. Primeiro, a escola. Segundo, os jornais. Isso aqui na época dele, tá? Isso aqui é 1900 e... Isso aqui deve ser 1930. 3. Os escritores de arte e os populares. 4. O teatro e o cinema falado. O cinema já entrava aqui nessa época. O cinema já era força poderosa. 5. O rádio. 6. As reuniões públicas de todos os gêneros, inclusive as religiosas, as igrejas, né? 7. Os relatos de conversas entre os vários estratos de população, mais ou menos cultos. Aí ele vai dar um adendo aqui embaixo, né? Uma questão a qual talvez não se dê toda a importância merecida é constituída por aquela parcela de palavras versificadas que é aprendida de memória, sob a forma de cançonetas, fragmentos de ópera, etc. Deve-se notar como o povo não se preocupa muito em decorar bem essas palavras, que são frequentemente absurdas, antiquadas, barrocas, reduzindo-as a espécies de cantilenas úteis tão somente para recordar o motivo musical. Lá, é igual o brasileiro. O brasileiro canta em inglês, mas ele não canta no inglês, ele pega só o som da melodia. Mas como ele não sabe inglês, ele vai pegando o Iar de o, Iar de shield, Iar de o, ele canta, ele vai cantando, ele não sabe a letra,
Obviamente ele não sabe a letra que está dizendo a letra, mas ele pega a sonoridade da música. Mas ele não sabe inglês, é basicamente isso. 8. Dialetos locais entendidos em diversos sentidos, dos dialetos mais localizados até os que abarcam complexos regionais mais ou menos amplos. Por exemplo, napolitano para a Itália meridional, o parlemitano e o catanês para a Sicília, etc, etc. Ele fechou essa parte aqui. Quer dizer, aí ele vai colocar aqui, ó, que basicamente são questões. Se ele estivesse escrevendo hoje, ele colocaria, obviamente, a própria internet. A internet hoje ela é um universo de linguagem feroz, né? Muitas pessoas até acabam aprendendo inglês de tanto que elas assistem filmes na internet, de tanto que elas assistem filmes norte-americanos, etc. Você acaba pegando a linguagem de orelha, de ouvido. Isso acontece muito. A internet hoje ela estaria aqui fácil. Ó, é útil ter consciência de todos os processos em seu conjunto, a fim de se estar em condições de intervir ativamente nele com o máximo de resultados. Intervenção. Ele montando as estratégias justamente para que os seus pra galera que está, né, nos grandes veículos de comunicação, essa galera fazer a cabeça pela escrita, pelos jornais, pelos filmes. Já estava falando aqui já. Deixa eu ver, dá um pulo aqui para frente, né? Ó, gramática histórica e gramática normativa. Dado que a gramática normativa é um ato político, que só a partir deste ponto de vista pode se justificar cientificamente sua existência, bem como o enorme trabalho de paciência que seu aprendizado requer, como é grande o trabalho necessário para fazer com que de centenas de milhares de recrutas das mais disparatada origem e preparação mental resulte um exército homogêneo e capaz de movimentar-se e atuar disciplinada e simultaneamente. Serão inúmeras as lições práticas e teóricas de regulamentos, etc. Dado isso, deve-se colocar sua relação com a gramática histórica. Os militantes. Os militantes têm trabalho. Assim, é o que o Olavo falava. Tinha que ter essa militância também na direita também, né? Ele dizia que só acreditava que a direita no Brasil ela conseguiria alguma coisa quando ela tivesse controlado as universidades, tivesse uma universidade controlada, tivesse um jornal, um canal de televisão, uma rádio, entendeu? Porque é aí que se começa. E o Gramsci está dando essa letra, como se diz, né? Está dando a letra. Aqui, ó. Deve-se aprender sistematicamente a técnica. Já ocorreu que a técnica de Ford contrapõe-se à do artesão e da aldeia. Aprende-se a técnica industrial de várias maneiras. O artesão, durante o próprio trabalho na fábrica, observando como os outros trabalham e, portanto, com maior perda de tempo e de esforço, e de um modo apenas parcial. Nas escolas profissionais, nas quais aprende-se sistematicamente toda a profissão, ainda que algumas noções aprendidas deverão servir poucas vezes na vida ou mesmo nunca. Mediante as combinações de várias maneiras, mediante o sistema Taylor-Ford, que cria um novo tipo de qualificação de profissão restrito a determinadas fábricas ou mesmo a máquinas e a momentos de processo produtivo. E ele continua aqui, né? Se a gramática é excluída da escola e deixa de ser escrita, nem por isso será excluída da vida real, como já foi dito em outra nota. Exclui-se tão somente a intervenção unitariamente organizada no aprendizado da língua. E na realidade, exclui-se do aprendizado da língua culta a massa popular nacional, já que a camada dirigente mais elevada, que tradicionalmente fala em língua, transmite de geração em geração através de um processo lento, que começa com os primeiros balbucios da criança sob a guia dos pais e continua na conversação com os seus. É assim que se diz, deve-se dizer assim, etc. Durante toda a vida, na realidade, a gramática se estuda sempre, mediante a imitação dos modelos admirados, etc. Na posição de Gentili, que é um escritor, um pensador, há muito mais política do que se crê e muito reacionarismo inconsciente, como ademais notou-se outras vezes em outras ocasiões. Há um deixar fazer, deixar passar, que não é justificado como era em Rousseau. E Gentili é mais rousseauiano,
do que parece, pela oposição à paralisia da escola jesuítica, mas que tornou-se uma ideologia abstrata a histórica. E ele continua aqui, ó. A chamada questão da língua. Parece-me, claro, que o De Vulgare Eloquente de Dante, Eloquentia, a chamada questão da língua. Parece-me claro que o De Vulgare Eloquentia de Dante deve ser considerado essencialmente como um ato de política cultural nacional, no sentido que nacional tinha naquela época e em Dante, do mesmo modo como sempre foi um aspecto da luta política, aquilo que foi chamado de questão da língua, que é interessante estudar a partir desse ponto de vista. Ela foi uma reação dos intelectuais ao esfacelamento da unidade política que existiu na Itália sob o nome de equilíbrio dos estados italianos, ao esfacelamento e à desintegração das classes econômicas e políticas que se vinham formando após o século XI, com as comunas, e representa a tentativa, que em grande parte pode-se dizer realizada, de conservar e mesmo de reforçar uma camada intelectual unitária, cuja existência devia ter um significado não pequeno nos séculos XVIII e XIX, no Risorgimento. O livreto de Dante tem também um significado não pequeno para a época em que foi escrito, não só de fato, mas elevando o fato à teoria. Os intelectuais italianos do período mais agitado das comunas rompem com o latim e justificam a língua vulgar, exaltando-a contra o mandarinismo latinizante, ao mesmo tempo em que o vulgar alcança, deste modo, grandes manifestações artísticas. Que a tentativa de Dante tenha obtido enorme importância inovadora é algo que se vê mais tarde, quando o latim volta a ser a língua das pessoas cultas. E na Renascença, viu, gente? Na Renascença. E pode-se inserir aqui a questão do duplo aspecto do humanismo e do renascimento, que foram essencialmente reacionários do ponto de vista nacional popular e progressistas, enquanto expressão do desenvolvimento cultural dos grupos intelectuais italianos e europeus. Quer dizer, para ele, quem vai é um dos grandes responsáveis, né, intelectuais, pelo italiano, né, moderno, é o nosso queridíssimo Dante Alighieri, né? E justamente nesse material literário dele, tanto o Monarquia quanto o Banquete, o Vida Nova, e eu não vou nem falar da Divina Comédia, né? Não vou nem dizer, né? Esses textos são seminais para a formação do que se chama italiano moderno, o italiano básico, entendeu? É isso que ele vai colocando. E essa língua, segundo ele, vem do povo, que o Dante pegou e colocou nos seus textos, colocou nos seus clássicos, nos seus textos, que é o italiano moderno. Não era mais latim, ele escrevia em italiano, tá? Ele não estava escrevendo em latim. Isso para a época era considerável, para dizer assim, no mínimo, né? Era considerável. Aí ele vai falar aqui da linguística, né? Vai citar alguns grandes linguistas italianos. Ele vai trabalhar aqui, obviamente, com o Benedetto Croce. O Croce, ele é o autor que o Gramsci mais admirava, né? O Benedetto Croce. Então ele geralmente usa o Croce em relação a outro autor. Aí ele vai aqui Bartoli, outros tantos autores aqui que ele vai colocar aqui, né? Antônio Pagliaro. Ele vai usar um monte de autores que estavam escrevendo sobre linguística à época na Itália, tá? Aí tem aqui, né, a parte aqui, ó. Antônio Pagliaro, Sumário de Linguística Área Europeia. O livro é referências históricas e questões teóricas. O livro é indispensável para se ver os progressos feitos pela linguística nesses últimos tempos. Parece-me que muita coisa mudou, a julgar pela recensão, mas que ainda não foi encontrada a base sobre a qual apoiar os estudos linguísticos. A identificação de arte e língua feita por Croce permitiu um certo progresso e permitiu resolver alguns problemas, bem como declarar outros como inexistentes e arbitrários, mas os linguistas, que são essencialmente historiadores, encontram-se diante de um outro problema. É possível a história das línguas fora da história da arte? E ainda, é possível a história da arte? Mas os linguistas principalmente estudam as línguas enquanto não são arte. Todo esse material aqui parece assim ao mesmo tempo muito complexo, mas é porque o nosso Gramsci,
ele estava exatamente trabalhando a ideia de controle pela língua, pela escrita. A gente já tinha falado sobre isso no que ele falava muito sobre os autores italianos que não tinham a mesma relevância dos franceses e ingleses na questão dos folhetins, né? Então isso para ele é essencial, o controle da língua. Essencial para ele, essencial para um domínio. Aqui, ó. As línguas artificiais são como os jargões. Não é verdade que sejam não línguas de um modo absoluto, já que são de algum modo úteis. Tem um conteúdo histórico-social muito limitado. Mas isso ocorre também entre dialeto e língua nacional literária. E não obstante, também o dialeto é linguagem. É língua, arte. Mas entre o dialeto e a língua nacional literária, alguma coisa se modificou. Precisamente o ambiente cultural, político, moral, sentimental. A história das línguas é a história das inovações linguísticas, mas essas inovações não são individuais, como ocorre na arte. Resultam de uma inteira comunidade social que inovou sua cultura, que progrediu historicamente. Naturalmente, também elas se tornam individuais, mas não do indivíduo artista, do indivíduo elemento histórico-cultural completo, determinado. E ele prossegue aqui. Também na língua não há partogênese, isso é, língua que produz outra língua, mas há inovação por interferência de culturas diversas, etc. O que ocorre em formas muito diferentes. Pode ocorrer para inteiras massas de elementos linguísticos e pode ocorrer molecularmente. O latim inovou o céltico das Galhas em massa, enquanto influenciou o germânico molecularmente, isso é, emprestando-lhe palavras e formas singulares, etc. A interferência e a influência moleculares pode ocorrer no próprio seio de uma nação, entre diversos estratos, etc. Uma nova classe que se torna dirigente inova em massa. O jargão das profissões, isso é, das sociedades particulares, inovam molecularmente. O julgamento artístico nessas inovações tem um caráter de gosto cultural, não de gosto artístico, isso é, pelas razões por que agradam as morenas ou as louras e mudam os ideais estéticos ligados a determinadas culturas. Pensemos assim, né? O Brasil durante muito tempo ele foi unido do Oiapoque ao Chuí por meio da televisão e do rádio. O carioca, as pessoas do Rio de Janeiro, tanto os jornais, né, a televisão, a Rede Globo, ela exportou o carioquês para o Chuí, para o Oiapoque, onde tivesse televisão. E a rádio, por exemplo, a Rádio Nacional no Brasil, durante anos e anos e anos, formou gerações linguísticas. Times de futebol foram formados em um mundaréu de locais por meio das transmissões esportivas, né? Você vê que isso tem uma força, tem um poder enorme. Imagina isso sendo colocado para milhares de pessoas. As pessoas tendem a copiar estilos linguísticos. Quantos nordestinos não falaram carioquês? Incrível, né? É fantástico isso. E hoje em dia a linguagem, ela está presente, o norte-americano, por exemplo, o inglês, ela está presente nas palavras por aí, não é? O Brasil foi praticamente... O Brasil praticamente foi a língua... O brasileiro, né? Foi durante muito tempo usado por essas redes de televisão. A rede de televisão, Rede Globo, a Rádio Nacional, a própria Rádio Globo, que expandia suas ondas aí Brasil adentro. Isso gerações e gerações foram a língua foi construída em cima disso, né? Gerações e gerações. Olha só, ele vai entrar aqui agora no observações sobre folclore. Olha o nosso câmera cascudo aqui, ó. Isso aqui são vários contos. Isso aqui é indicado, viu? Indicação, viu? São vários contos folclóricos internacionais, brasileiros. Esse material aqui é riquíssimo, tá? Ele vai falar aqui de folclore. E eu lembro que eu tenho esse material aqui, que é simplesmente extraordinário, que é uma compilação, né? Uma compilação folclórica. Contos que estão
contos que estão lá pelo Nordeste, pelo Brasil afora, né? Que tem similaridade, por exemplo, nos chamados contos europeus. Aqui, ó. Giovanni Crocioni, no volume Problemas Fundamentais do Folclore, de 28, critica como confusa e imprecisa a divisão do material folclórico proposta por Pitré, em 1897, na premissa A Bibliografia das Tradições Populares, e propõe uma sua divisão em 4 seções. Arte, literatura, ciência, moral do povo. Mas também essa divisão é criticada como imprecisa, mal definida e muito lata. Rafael Cipiani, na Feira Literária de 30 de dezembro de 28, pergunta: é ela científica? Como, por exemplo, incluir nela as superstições? E o que quer dizer uma moral do povo? Como estudá-la cientificamente? E por que então não falar também de uma religião do povo? Pode-se dizer que até hoje o folclore foi preponderantemente estudado como elemento pitoresco. Na realidade, até hoje foi apenas coletado material para erudição, e a ciência do folclore consistiu preponderantemente nos estudos a respeito do método de coleta, seleção e classificação desse material. Isso é, no estudo das cautelas práticas e dos princípios empíricos necessários para se desenvolver proficuamente um aspecto particular da erudição. Com isso der certo, não se desconhece a importância e a significação histórica de alguns estudiosos do folclore. Dever-se-ia estudá-lo, pelo contrário, como concepção do mundo e da vida, e, em grande medida, implícita de determinados estratos, determinados no tempo e no espaço da sociedade, em contraposição também, no mais das vezes implícita, mecânica, objetiva, com as concepções do mundo artificiais ou, em sentido mais amplo, das partes cultas da sociedade historicamente determinadas, que se sucederam no desenvolvimento histórico. Você vê que também no folclore... Você vê que também é usual que você trabalhe também o folclore também, né? É usual que você faça isso, entendeu? Você não pode deixar, de todas as camadas possíveis e impossíveis, você tem que trabalhar para ter o controle cultural de um povo, né? Até o folclore você usa. Até o folclore, aqui, ó. Ó, de certo, existe uma religião do povo, particularmente nos países católicos e ortodoxos, muito diversa da religião dos intelectuais, que são religiosos, e muito diversa, especialmente daquela organicamente sistematizada pela hierarquia eclesiástica. Se bem que se possa sustentar que todas as religiões, mesmo as mais elaboradas e refinadas, são folclore, com relação ao pensamento moderno, com a diferença capital de que as religiões, e a católica em primeiro lugar, são precisamente elaboradas e sistematizadas pelos intelectuais e pela hierarquia eclesiástica, e por consequente apresentam problemas específicos. Deve-se ver se uma tal elaboração e sistematização não é necessária para manter o folclore disseminado e múltiplo. As condições da Igreja antes e depois da Contra-Reforma e do Concílio de Trento, bem como o diverso desenvolvimento histórico e cultural dos países reformados e dos ortodoxos após a Reforma e Trento, são elementos muito significativos. É verdade assim que existe uma moral do povo, entendida como um determinado conjunto, no tempo e no espaço, de máximas para a conduta prática e de costumes que derivam delas ou que as produziram. Moral esta que é estreitamente ligada, tal como a superstição, às reais crenças religiosas. Existem imperativos que são muito mais fortes, tenazes e eficientes do que os da moral oficial. Também nessa esfera deve-se distinguir diversos estratos, os fossilizados, que refletem condições de vida passada e que são, portanto, conservadores e reacionários, e os que são uma série de inovações frequentemente criadoras e progressistas, espontaneamente determinadas por formas e condições de vida em processo de desenvolvimento e que estão em contradição ou são apenas diferentes com a moral dos estratos dirigentes. Aqui nesse livro do Câmara Cascudo, tá cheio de contos religiosos aqui, tá cheio de Cristo aqui dentro, aqui. Cheio de histórias, não vou dizer evangélicas, católicas, entendeu? Contadas oralmente. O afilhado do diabo. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Afilhado do diabo. Deixa eu ver aqui. Frei João sem cuidado. Deixa eu ver aqui. São vários, gente.
tem aqui, ó, uma lição do rei Salomão, a mãe de São Pedro, olha, entendeu? É por isso que eu falo, ó, como a aranha salvou o menino Jesus. Vou até ler essa aqui, que isso aqui vale a pena, ó. Até ler isso aqui, ó. Aí vocês vão entender do que ele está falando aqui. Ó, fugindo para o Egito, Nossa Senhora, seu Bento Filho e São José eram perseguidos pelos soldados do rei Herodes. Como os inimigos iam avançando sempre, a Sagrada Família estava cada vez mais arriscada a cair na mão dos carrascos. Numa tarde, São José avistou uma gruta e entrou com Nossa Senhora e Nosso Senhor para descansar. Uma aranha que estava na abertura teceu uma longa teia, tomando toda a entrada da gruta. Logo depois chegaram os soldados do rastro do jumentinho que carregava Nossa Senhora e seu divino filho. Vieram até a caverna e pretendiam entrar quando o comandante, reparando na teia de aranha, exclamou: "Nem devemos perder tempo, companheiros. Aí dentro não tem viva alma. Reparem que há uma teia de aranha na boca dessa furna. Se alguém tivesse entrado, a teia estava rasgada. E como estão vendo, está inteira e perfeita. Vamos embora." E foram embora. A Sagrada Família dormiu tranquilamente à noite e na manhã seguinte Nossa Senhora abençoou a aranha e sua teia que haviam defendido o menino Jesus. Por isso não devemos matar a aranha porque dá infelicidade. Vendo? Benvenuto de Araújo, Natal, Rio Grande do Norte. Aí ele vai aqui no próprio, aí ele vai analisar o Câmara Cascudo, vai analisar pelo mundo esse conto folclórico, né, que está espalhado pelo mundo desse jeito. Por isso que também isso é importante. É importantíssimo ter o controle também das formas narrativas. É importantíssimo isso. Aqui, ó. Conhecer o folclore significa, portanto, para o professor, conhecer quais são as outras concepções do mundo e da vida que trabalham de fato para a formação intelectual e moral das gerações mais jovens, a fim de extirpá-las e substituí-las por concepções consideradas superiores. Desde as escolas elementares até as cátedras de agricultura, na realidade o folclore já vinha sistematicamente sendo derrotado em toda a linha. O ensino do folclore aos professores deveria reforçar ainda mais esse trabalho sistemático. O controle, gente, controle cultural, controle mental, controle das pessoas. O Gramsci pedia isso, entendeu? Como você é de direita, né? Você que é um conservador, como você está fazendo isso? Ó, para compreender, parece-me que se deve distinguir entre algumas expressões tradicionalmente assumidas pelo direito natural. A expressão católica, contra a qual os atuais polemistas não têm coragem de tomar uma posição nítida, se bem que o conceito de direito natural seja essencial e integrante da doutrina social e política católica. Seria interessante recordar a estreita relação que existe entre a religião católica, tal como esta foi sempre entendida pelas grandes massas, e os princípios imortais de 1789. Os próprios católicos da hierarquia admitem esta relação quando afirmam que a Revolução Francesa foi uma heresia, ou que se iniciou uma heresia a partir dela, isso é, reconhecem que ocorreu então uma cisão na própria mentalidade e concepção do mundo e da vida fundamentais. Ademais, tão somente desse modo pode ser explicada a história religiosa da Revolução Francesa, pois de outra maneira seria inexplicável a adesão em massa às novas ideias por parte de uma população que ainda era, de certo, profundamente religiosa e católica. Por isso, pode-se dizer que, conceitualmente, não são os princípios da Revolução Francesa que superam a religião, pois pertencem à sua mesma esfera mental, mas sim os princípios que são superiores historicamente, enquanto expressam exigências novas e superiores aos da Revolução Francesa, isso é, os que se infundam sobre a realidade efetiva da força e da luta. Quer dizer, o povo, né, o povo, ele sempre está à frente das chamadas revoluções. Quando não é isso, são as revoluções brasileiras. Essas revoluções brasileiras que não tem o povo à frente. Na sua grande maioria, por exemplo, é feita por intelectuais, por grupos de poder, né, por jornais, por militares. Aqui no Brasil, aqui, ele vai fechar aqui, né? Então, o folclore, pelo menos em parte, é muito mais móvel e flutuante do que a língua e os dialetos, os que, ademais, pode ser dito,
o que ademais pode ser dito da relação entre a cultura da classe culta e a língua literária. A língua se modifica em sua parte sensível muito menos do que o conteúdo cultural, e apenas na semântica pode-se registrar naturalmente uma adesão entre a forma sensível e o conteúdo intelectual. Aí a gente vai entrar agora aqui nas crônicas teatrais, como eu tinha falado, né, do jornal Avante, entre 1916 e 1920. Aí ele vai entrar aqui com várias considerações. Vai falar aqui do Hamlet, né? Vai falar aqui do Hamlet, da peça do Hamlet, que foi encenada aqui, do Ruggieri, no Carignano. Esse texto é de 1916. A companhia de Ruggieri representou Hamlet, e se é louvável o esforço feito pelo ator para dar uma figuração plenamente humana de Hamlet, nem por isso pode-se dizer que Shakespeare tenha sido bem interpretado. Seguro, porque nas obras do trágico inglês não há apenas o protagonista nem a tragédia, é apenas a tragédia desse protagonista. A característica da obra-prima dita de um modo geral consiste em saturar de poesia cada palavra, cada ato, cada pessoa do drama. Nada existe de inútil, nada pode ser negligenciado, toda indicação, mesmo que pequena, concorre para a catástrofe e é indispensável para justificá-la. Faça-se com que apenas Hamlet seja trágico. Deixe-se na penumbra os outros. A tragédia corre então o risco de se tornar um drama de arena, uma carnificina caprichosa e casual. Todos os personagens são grandes na concepção shakespeariana, fortemente destacados e envolvidos no turbilhão de fatalidade que tem Hamlet, a vítima principal. E se não consegue fazer com que todos deem aquilo que a concepção do trabalho requer, então Hamlet continuará a ser pedra de toque para a virtude plástica de nossos melhores atores. Mas não será o Hamlet Shakespeare. O público, ainda que persuadido de ter visto uma obra-prima, todos os dizem há muito tempo, sairá do teatro meio desiludido e levemente propenso a não crer absolutamente nas obras-primas. Quer dizer, se você vai filmar um Hamlet e você não filma um Hamlet da maneira correta, como o nosso querido Shakespeare colocou no texto, entendeu? Muitos gostam de inventar, né? Muitos pegam e inventam. É o seu Shakespeare, o seu Hamlet, não fica bom. Olha, outro texto aqui de 16. A companhia de Luigi Carini encenará amanhã uma novidade de um autor inglês, A Honra de John Glyden, de Alfredo Sutro. Do mesmo modo como é útil aconselhar uma boa taça de gin a quem tem estômago prejudicado pelo uso excessivo de doces enjoativos, assim também o público habituado a assistir às frívolas e cerebralmente idiotas construções do teatro francês muito poderá ganhar com um contato vivo e simpático com as produções do teatro inglês, além de revelarem um mundo moral diverso do nosso, italiano, né? Tem o mérito de um humor tão não superficial e meramente verbal, um fundamento espiritual segundo o qual as contradições e as incongruências da vida são vistas a partir de um ângulo de visão novo, original para nós, ainda que sem esforço ou charlatanice. Naturalmente, é preciso assistir já convencido de que tudo o que de estranho e diverso do habitual pode nos ser apresentado não é o resultado de um esforço cênico, mas a consequência natural de um mundo diverso do nosso nos costumes, nas tradições de ideias e de culturas. Eu posso falar tudo, eu posso falar qualquer coisa aqui sobre Gramsci. Qualquer coisa sobre Gramsci. O que eu não posso dizer é que ele não escrevia bem. Tá? O cara escrevia muito bem, tinha técnica, tinha manha. Me lembra muito o Olavo. O Olavo no lado da direita, ele no lado da esquerda. Essa ideia de dominação mental, cultural, né, de um povo. Eu tenho por mim que o Olavo estudou o Gramsci e viu que era por aí que ele tinha que trabalhar, né? Ele tinha que construir justamente com seus cursos, né? Justamente criar uma mentalidade, criar pessoas que estivessem nas camadas superiores, né? Capazes de influenciar pessoas. Isso eu acho que ele percebeu exatamente com Gramsci. Aí ele vai aqui, né? Shakespeare, Macbeth. Num recentíssimo ensaio sobre Shakespeare, Romain Rolland expressou Romain Rolland, que eu peguei no último livro, né? No último vídeo, que é o do Romain Rolland, o Jean Christophe, tá? Romain Rolland, num recentíssimo ensaio sobre Shakespeare,
Romain Rolland expressou incidentalmente um juízo que é o melhor reconhecimento crítico da tragicidade do autor inglês. Aí o Romain Rolland falando, né? Romain Rolland. Shakespeare, ao criar seus personagens, trabalha sem esforço, penetra no coração de cada um e reveste com ele o seu pensamento e sua forma, o seu pequeno universo. Jamais ele morre a partir de fora. Fecha aspas. Cai assim todas as interpretações de Macbeth cozinhadas recentemente pela crítica jornalística para o grande público. Na tragédia do horror, nem do medo, nem da ambição, como é chamado repetidamente, mas tragédia apenas de Macbeth, de um homem de um caráter bem definido no espaço e no tempo. Somente ele preenche todo o drama, sendo seu herói. É uma vontade assim pura e simplesmente vontade que recebe estímulos para a ação do mundo externo, mas que os funde em sua personalidade, fazendo-os próprios, sem perder um átomo da liberdade espiritual que é característica de todos os homens, e sem a qual não pode existir tragédia. Shakespeare coloca-o no ambiente histórico, numa época e num lugar nos quais mesmo o sobrenatural era elemento da realidade, era a parte viva das consciências. Precisamente por isso, este sobrenatural não é mecânico, não é abstração fria, não é recurso fácil para extrair dos fatos elementos de sucesso, é a existência, por certo, integração necessária do drama. Vemos desenvolver-se este drama com uma lógica interior inflexível. A profecia das bruxas no primeiro ato é o seu início. Macbeth, a princípio, é inseguro, titubeante. A grandeza do destino que o impera abala-o até o íntimo de sua humanidade. Faz titubear, mas não destrói de um só golpe as leis morais que são sua base granítica. Se o acaso quer fazer-me rei, vamos. O acaso bem pode coroar-me sem que me intrometa. Mas a realidade o provoca. Sua mulher é o acicate de sua vontade incerta e vacilante. Lady Macbeth, criatura menos complexa, mais elementar, que precisamente por isso é assim destruída pelo destino, sem resistência, é do tipo que não coloca intermediários entre o pensamento e a ação. Tão somente no quarto ato, depois que a causa por ele desencadeada no mundo produziu efeitos que não podia prever, Macbeth também se reduz a esta simplicidade de concepção. Doravante, os primeiros estremeços do coração teme de ser os primeiros movimentos da mão. Macbeth, nesse momento, reencontrou a si mesmo. Mas através de quais experiências sanguinárias? O assassinato do rei e de seus protetores fez cair o primeiro invólucro de sua humanidade. O abismo chamou o abismo, segundo sua trágica necessidade. A loucura parece dominá-lo por um instante com a tortura da sombra de Banquo. Mas ele, em sua forte vontade, vence os apelos mórbidos da consciência. A mulher é agora uma sombra presa de alucinações sanguinárias. O guerreiro escocês não mais tenta, não mais vacila. Tudo se lhe torna adverso, mas ele está certo de seu êxito. A segunda profecia das bruxas produzirá nele esta certeza. Nenhuma sanção terrena poderá castigar seus crimes. E Macbeth corta todos os fios que ligam a vida de cada homem, a vida de seus semelhantes. Não o faz estremecer. A morte de Lady Macbeth, que ele tanto ama, não retira uma só lamentação de seus lábios. Seu coração está empedernido. Não vive senão a vontade atroz. Lady Macbeth sucumbe à visão dos fantasmas que ela mesma criou. É uma fraca, no fundo, que só a exasperação transforma em fúria perversa. Como, em seu romance grotesco, Chamisso personifica na sombra que foge a consciência de Pierre Chilemel. Assim também Shakespeare representa plasticamente na morte do sono o remorso da mulher. E o sono mata aquele já vibrante feixe de nervos nos quais a lâmpada da visão não dá senão alguns incertos brilhos. O sangue corre caudalosamente nessa tragédia. Quando revivemos-la integralmente, temos o pesadelo do vermelho. O rei Duncan, seus dois guarda-costas, Banquo, Lady Macduff e toda sua família morrem. Todas essas mortes são necessárias na ação, fatais, em face das premissas. Um horrível redemoinho envolveu Macbeth. Banquo compreendeu
ou compreendera imediatamente desde a primeira profecia das bruxas. Muitas vezes, para subjugar-nos à perdição, os instrumentos das trevas nos concedem verdades, dobram-nos por meio de honestas bagatelas, para logo atrelar-nos às mais funestas consequências. Mas é preciso que Macbeth veja todo o abismo no qual se precipitou, a fim de convencer-se dessa queda. É preciso que veja a floresta se mover, que um homem nascido dos ferros do cirurgião o abale, demonstrando ser vã sua segurança. Só então o titã do mal sente que tudo desmoronou em torno de si e volta a ser franco, medroso, em suma, homem. E a justiça o pune. Das maiores peças de teatro de todos os tempos, viu, gente? Macbeth, se você não conhece... Ai, ai. Aqui ele vai falar, né? Ele tem um texto aqui que ele vai fazer a comparação de teatro e cinema. Eu tenho que colocar bem em vista que isso aqui é de 1916, quer dizer, o cinema ele estava começando com Chaplin e as comédias, né? Pastelão. A época, imagina, 1916, Primeira Guerra Mundial, situando, né? Nós temos que entender que nesse momento aqui o cinema estava começando a botar suas garrinhas, né? De fora. Tomando o público do teatro. E ele vai reclamar disso aqui, né? Ele vai reclamar disso aqui, porque teatro para ele era quase uma religião, né? Era o palco, era a religião dele. Eu não sei bem, assim, esses textos em si aqui, eles não são textos de dominação cultural, são textos que ele escrevia para o jornal, que colocaram aqui para fechar a série de livros do Gramsci. Mas esse texto aqui não, esses textos não fazem parte dos cadernos do cárcere. Tranquilo? Aqui, ó. Disse que o cinema está matando o teatro. Disse que em Turim as empresas teatrais mantiveram fechadas suas casas de espetáculo no período estival, porque o público foge do teatro para ir aos cinemas. Em Turim surgiu e se afirmou a nova indústria dos filmes. Em Turim foram inauguradas luxuosos cinemas, como não existem muitos na Europa. E todos os locais desse gênero estão sempre cheíssimos. Pareceria, portanto, que há pelo menos um fundo de verdade na dolorosa constatação de que o gosto do público degenerou e que se avizinham dias ruins para o teatro. Estamos inteiramente convencidos, pelo contrário, de que essas lamentações se fundam num esteticismo doentio e que facilmente pode-se demonstrar que elas dependem de um falso conceito. A razão do êxito do cinema e de sua atração junto ao público que antes frequentava os teatros é puramente econômica. O cinema oferece as mesmíssimas sensações que o teatro vulgar, em condições melhores, sem aparatos coreográficos, de falsa intelectualidade, sem prometer muito, dando pouco. Os espetáculos teatrais habituais não são mais do que cinematografias. As produções mais comumente apresentadas não são mais do que tecidos de fatos anteriores, vazios de todo o conteúdo humano, nos quais marionetes falantes se agitam de modo variado, sem jamais atingir uma verdade psicológica, sem jamais conseguir impor à fantasia recreadora do espectador um caráter, paixões verdadeiramente sentidas e adequadamente expressas. A insinceridade psicológica, a falsa expressão característica reduzir o teatro ao mesmo nível da pantomima. Busca-se somente isso, criar no público a ilusão de uma vida apenas exteriormente diversa da vida habitual de todos, na qual só se alteram os horizontes geográficos, o ambiente social dos personagens. Tudo que na vida é tema de cartão postal ilustrado, de curiosidade visual, não de curiosidade artística, fantástica. E ninguém pode notar que, sob este aspecto, o filme tem uma absoluta superioridade sobre o palco. É mais completo, mais variado, é mudo. Cinema mudo, né? É mudo. Isso é, reduz o papel dos artistas a simples movimentos, a simples máquinas sem alma, aquilo que na realidade eles o são também no teatro. Competir com o cinema é simplesmente ridículo. Falar de vulgaridade, de banalidade é tola retórica. Os que creem verdadeiramente na função artística do teatro deveriam, pelo contrário, estar felizes com esta concorrência, pois ela serve para precipitar as coisas, para trazer de volta o teatro ao seu verdadeiro caráter. Não há dúvida de que uma grande parte do público tem necessidade de se divertir, isso é, de repousar, alterando o tema de sua atenção, mediante uma pura e simples distração visual. O teatro, industrializando-se, buscou
ultimamente satisfazer tão somente essa necessidade. Tornou-se um negócio puro e simples, tornou-se um armazém de mercadorias baratas. Apenas por acaso verificam-se hoje produções que têm um valor interno universal. O cinema, que pode desempenhar essa função com mais facilidade e com menos custo, supera-o em sucesso e tende a substituí-lo. Estou fazendo profecias aqui a respeito do futuro, né? As empresas e as companhias terminarão se convencendo de que é necessário mudar de caminho, se é que querem continuar a existir. Não é verdade que o público fuja dos teatros. Temos visto teatros vazios durante uma longa série de representações ficarem imprevistamente cheios quando de uma representação especial na qual se exuma uma obra-prima, ou mesmo mais modestamente uma obra típica de uma moda passada, mas que possui um cachê particular. É preciso que aquilo que o teatro habitual apresenta como extraordinário torne-se pelo contrário habitual. Shakespeare, Goldoni, Beaumarchais se exigem trabalho e atividade para serem concorrência banal. Danúzio, Bernstein, Bataille serão sempre maior sucesso no cinema. A afetação, a contorção física encontram no filme matéria mais adequada à sua expressão. E as inúteis, tediosas e insinceras tiradas retóricas voltarão a ser literatura, nada mais que literatura morta e sepultada nos livros e nas bibliotecas. Assim, o teatro, cada um no seu quadrado, né? O teatro soube existir, né? Não, obviamente ele foi perder para o cinema, mas se reinventou, né, ao longo do tempo também, né? As pessoas choravam demais, sempre estão chorando, né? É um normal. Aqui, ó, existe um preconceito ainda enraizado em muitos, se bem que derrotados pela categoria dos homens que pensam. Segundo tal preconceito, classificam-se os homens e estabelece sobre eles um julgamento de acordo com os caracteres comuns que revelam ter entre si. Segue-se precisamente o critério próprio das ciências naturais, que devem classificar as plantas e os animais e não podem fazê-lo senão de acordo com as formas que aparecem na superfície destes seres. Mas a classificação não é exatamente a forma de conhecimento que se deve adotar em relação aos homens, nem conseguir fixar tipos, séries de seres semelhantes representadas por exemplares que sintetizam suas características. É uma forma de julgamento, pois nos homens que podemos estudar e conhecer também em suas qualidades individuais, o que mais interessa é precisamente o indivíduo e o conjunto de dotes que o tornam inconfundível em sua espécie, que o tornam insubstituível por qualquer outro exemplar de sua espécie. Se isso pode ser dito dos homens em geral, e todo homem, mesmo mais comumente dito comum, tem algo que o torna em si interessante, particularmente daquele número determinado de homens que explicitam sua atividade através de formas de vida nas quais a fantasia criadora tem um predomínio absoluta sobre a logicidade. Se a logicidade ainda pode permitir o estabelecimento de categorias, escolas, costumes, etc., a fantasia é estritamente individual. E os atores de teatro, quando são artistas, pertencem precisamente a esse número de indivíduos. Aí você vê essa beleza aqui, né? Esse início. Aí ele vai falar sobre uma peça de teatro aqui da Tina de Lorenzo, né? Esse é apenas o preâmbulo para um texto sobre uma peça de teatro que ele assistiu. O homem escrevia muito, viu? O homem escrevia muito. Não subestime o nosso Gramsci, tá? Não subestime, por favor, não subestime. Olha aqui, ó. Outra passagem interessante. A moral e o costume. Casa de Bonecas. Isso aqui, ó. Casa de Bonecas do Ibsen, no Carignano. Emma, gramática para sua noite de honra, fez reviver diante de um imenso público. Esse texto aqui ele é bem esquerda. Esse texto aqui é bem esquerdista, bem feminista, tá? Cuidado com ele, tá bom? Eu li ele com extremíssimo cuidado. Ó, diante de um imenso público de cavalheiros e damas, a personagem de Nora da Casa de Bonecas de Henrik Ibsen, que eu tenho vídeo no canal, tá bom? Assistam. O Ibsen, Casa de Bonecas, eu tenho um vídeo no canal. É preciso agradecer a Gramática, que é uma das poucas atrizes que na torrente de decadentíssimos trabalhos
lembra-se pelo menos de vez em quando de representar uma daquelas obras nas quais se realizou perfeitamente o drama moderno, contido e vivificado por uma profundíssima vida moral, ação dramática sincera e espontaneamente homogênea. O drama era evidentemente novo para a maioria dos espectadores, e a maioria dos espectadores se aplaudiu com convicção simpática os 2 primeiros atos, manteve-se espantada e surda ao terceiro. E não aplaudiu senão debilmente, uma só chamada, mais para a intérprete insigne do que para a criatura superior posta no mundo pela fantasia de Ibsen. Por que o público se manteve surdo? Por que não sentiu nenhuma vibração simpática diante do ato profundamente moral de Nora Helmar, que abandona a casa, o marido, os filhos, para buscar solitariamente a si mesma, para cavar e pesquisar na profundidade do próprio eu, as raízes robustas do próprio ser moral, para cumprir os deveres que cada um tem para consigo mesmo antes de tê-los para com os outros? Cara, que nojo. O drama, para que seja verdadeiramente drama, e não inútil brilho de palavras, deve ter um conteúdo moral, deve ser a representação de um choque necessário entre 2 mundos interiores, entre 2 concepções, entre 2 vidas morais. Na medida em que o choque é necessário, o drama apropria-se imediatamente da alma dos espectadores, e estes o revive em toda a sua integralidade, em todas as motivações, desde as mais elementares até as mais sutilmente históricas. E revivendo o mundo interior do drama, revivem também sua arte, a forma artística que deu vida concreta àquele mundo, que concretizou aquele mundo numa representação viva e segura de individualidades humanas, que sofrem, gozam, lutam para superar continuamente a si mesmas, para melhorar continuamente a têmpera moral da própria personalidade histórica, atual, imersa na vida do mundo. Porque então os espectadores, os cavalheiros e as damas, que na noite passada viram se desenvolver seguro, necessário, humanamente necessário, o drama espiritual de Nora Helmar, não vibraram num certo momento simpaticamente com sua alma, permanecendo ao contrário aturdidos e quase insatisfeitos com a conclusão? São imorais, são imorais esses cavaleiros e essas damas, ou a imoral humanidade de Henrik Ibsen? Nenhuma coisa nem outra. Ocorreu simplesmente uma revolta do nosso costume, a moral mais espiritualmente humana. Ocorreu simplesmente uma revolta do nosso costume, e quero dizer do costume que é a vida do público italiano, que é hábito moral tradicional de nossa burguesia grande e pequena, hábito constituído em grande parte de escravidão, de submissão ao ambiente, de mascaramento hipócrita do animal homem, feixe de nervos e de músculos banhados na epiderme voluptuosamente excitada. Ocorreu uma revolta deste costume e a um outro costume, a uma outra tradição superior, mais espiritual, menos animalesca. Um outro costume de acordo com o qual a mulher e o homem não são mais apenas músculos, nervos e epiderme, mas são essencialmente espírito. De acordo com o qual a família não é mais apenas uma instituição econômica, mas é especificamente um mundo moral em ato, que se completa pela íntima fusão de 2 almas que reencontram uma na outra, o que falta individualmente a cada uma. De acordo com o qual a mulher não é mais apenas a fêmea, que nutre os recém-nascidos e sente por eles um amor que é feito de espasmo da carne e de arrepios de sangue, mas é uma criatura humana em si, que tem uma consciência em si, que tem uma tem necessidades interiores suas, que tem uma personalidade humana inteiramente sua e uma dignidade de ser independente. Cuidado com esses negócios, hein? O costume da grande e da pequena burguesia latina se revolta, não compreende um mundo assim elaborado. A única forma de libertação feminina que o nosso costume se permitiu compreender é a da mulher que se torna cocote. A pochade, na verdade, é a única ação dramática feminina que o nosso costume compreende. A obtenção da liberdade fisiológica e sexual não se abandona o círculo morno dos nervos, do músculo e da epiderme sensível.
Muito se escreveu nos últimos tempos a respeito do novo espírito que a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, provocou na burguesia feminina italiana. Retórica. Exaltou-se a abolição do instinto da autorização marital como uma prova do reconhecimento deste novo espírito. Mas o instinto diz respeito à mulher como pessoa de um contrato econômico, não como humanidade universal. É uma forma que diz respeito à mulher burguesa como detentora de uma propriedade e não altera as relações de sexo e nem sequer superficialmente ataca o costume. Este não foi alterado e não podia sê-lo nem sequer pela guerra. A mulher de nosso país, a mulher tem uma história. A mulher de família burguesa permanece tal como antes uma escrava. Sem profundidade de vida moral, sem necessidade espiritual, submetida mesmo quando parece rebelde, mas escrava ainda quando reencontra a única liberdade que lhe é permitida, a liberdade do galanteio. Continua a ser a mulher que nutre os recém-nascidos, a boneca tão mais querida quanto mais for estúpida, tão mais dileta, exaltada quanto mais renuncia a si mesma. Aos deveres que deveria ter para consigo mesma, em troca de se dedicar aos outros, sejam estes outros os seus familiares ou os doentes, ou os detritos de humanidade que a beneficência recolhe e socorre maternalmente. A hipocrisia do sacrifício beneficente é outra das manifestações dessa inferioridade interior de nossos costumes. Nossos costumes, ou seja, costumes que têm importância na história atual, dado que são os costumes da classe que é protagonista da própria história. Mas ao lado deles existem outros costumes em formação, aqueles que são mais nossos, já que são da classe a qual pertencemos. Costumes novos? Simplesmente costumes que melhor se identificam com a moral universal, que aderem integralmente à moral universal, que é universal porque é profundamente humana, porque é feita de espiritualidade mais do que de animalidade, de espírito mais do que de economia ou de nervos e músculos. As cocotes potenciais não podem compreender o drama de Nora Helmar. Podem compreendê-lo, pois o vivem cotidianamente. As mulheres do proletariado, as mulheres que trabalham, que produzem algo mais do que os pedaços de novos homens e os estremecimentos voluptuosos do prazer sexual. Compreendem-no, por exemplo, duas mulheres proletárias que conheço, duas mulheres que não tiveram necessidade nem do divórcio, nem da lei para reencontrar a si mesmas, para criarem um mundo onde fossem melhor compreendidas e mais humanamente elas mesmas. Duas mulheres proletárias que, com conhecimento pleno de seus respectivos maridos, que não são cavalheiros, mas trabalhadores simples e sem hipocrisias, abandonaram a família e seguiram com um homem que melhor representava a outra metade delas, continuando em seus antigos círculos familiares, sem que por isso fossem criadas as simples porcassianas, que são uma herança mais própria da burguesia, grande e pequena, dos países latinos. Elas não teriam rido grosseiramente da criatura que a fantasia de Ibsen pôs no mundo, porque teriam reconhecido nela uma irmã espiritual, testemunho artístico de que o ato delas é compreendido em outros lugares, já que essencialmente imoral, já que aspiração de almas nobres a uma humanidade superior, cujos costumes sejam plenitude de vida interior, escavação profunda da própria personalidade e não hipocrisia vil, excitação de nervos doentios, gorda animalidade de escravos convertidos em senhores. Texto de 17. Assim, as mulheres caíram no conto do vigário disso aqui, né? Elas caíram no conto do vigário disso aqui. Nenhum homem hoje, até o Olavo fala isso, tem obrigação de sustentar uma mulher. Não adianta. Nenhum homem hoje. Ele vai dizer assim, né? Segundo o próprio Olavo, né? Vai trabalhar, sua vagabunda. Eu só trabalho, você também trabalha. A mulher podia estar em casa, cuidando do lar, cuidando dos filhos, pegando do dinheiro do marido, comprando o que quisesse, indo pro salão, fazendo o que quisesse. Mas não, por conta dessa retórica aqui, por conta dessa lorota aqui, as mulheres desse tempo aqui, elas entendiam isso aqui, que isso era mentira. Elas entendiam que isso era mentira. Elas não caíam no conto, mas essa visão esquerdista foi colocando as mulheres contra a parede e as mulheres foram para o mercado de trabalho achando que simplesmente, né, elas estavam se libertando. E aí, tá aí hoje. Entra no ônibus, o ônibus lotado, as mulheres trabalham a semana toda, trabalhando dupla jornada, terceira jornada, quarta jornada, cuidando do lar.
E isso, esse pessoal aqui achava lindo, né? Esse povo aqui achava lindo, é bacana, entendeu? Lindão. E as mulheres acabaram, né? As mulheres acabaram nisso aí, ó. Entendeu? Enquanto elas viviam no melhor dos mundos, elas viviam no melhor dos mundos, né? Sendo sustentadas pelos maridos. A economia foi pro buraco, o sistema econômico providenciou que isso, né? O dinheiro não valesse rigorosamente nada. O dinheiro não valesse rigorosamente nada. Aí a mulher ela acaba tendo que ser jogada no mercado de trabalho, longe dos filhos, né? 8 horas por dia, longe dos filhos. Os filhos ficam na mão de qualquer um, né? Bem intencionado ou não. Quer dizer, vai ver os filhos no final de semana, à noite, quando chega em casa do trabalho, os filhos já estão dormindo ou estão esperando para comer, né? Esse é o mundo. Esse é o mundo que o Gramsci, né, e os pensadores esquerdistas colocaram para as mulheres. Aí o Ibsen, né, o próprio Ibsen, meu Deus, que triste aquele mundo da casa de bonecas. Meu Deus, quando eu fiz até o vídeo, eu falei, meu Deus, que coisa bizarra. As pessoas achavam horrível isso lá em 1870 e pouco, quando a peça foi encenada. Mas conforme o mundo foi se modernizando, hoje as mulheres se enxergam ali, né? O divórcio, né? O divórcio é dado se você casa e 6 meses depois está separando, a mulher não tem mais a proteção que tinha antigamente, né? Ela só quer muitas mulheres só querem saber da grana dos seus maridos, né? Grana se tiver filho, né? Obviamente, de pensão. Esse é o mundo gramsciano. Esse é o mundo da esquerda. Por isso, não se deixe enganar pela retórica. Não se deixe. O cara escreve muito bem. Tá? O cara escreve muito bem. Esse pessoal de direita que eu vejo, tirando o Olavo de Carvalho, não tem nem não chegam nem a 10% da riqueza de texto dele. Eu tive que pular um monte de coisa aqui, porque senão a gente ia ficar aqui o dia todo. O resto da vida aqui. Tem muita coisa. Mas vale a pena. Esse Literatura e Vida Nacional, 4ª parte, beleza? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem. É um livro rico pra caramba, para você poder, e os outros também, né? Para você conhecer o universo gramsciano. Não é um universo, não são textos difíceis, ele escreve muito fácil, tá? Ele escreve muito fácil. Não há problemas de entendimento nos textos do Gramsci. Vale muito a pena vocês, de direita principalmente, né? Se debruçarem. Lerem o Marx, né? É bom, né? Ler o Karl Marx, ler o Gramsci, ler Lenin, ler Trotsky, para vocês adentrarem esse universo e não ficarem falando besteira por aí, né? Isso aqui é a minha pequena contribuição, tá bom? 4 partes do Literatura e Vida Nacional, 4 partes para poder a minha contribuição aos estudos de Gramsci, né? Que eu não vejo muita coisa por aí. Então quando eu vi o livro aqui, a primeira coisa que eu pensei, não, eu tenho que botar isso aqui à luz do dia, né? Para as pessoas terem uma noção, né, do qual elas estão dentro desse universo aqui, ó, gramsciano. Elas nem sabem, muitas nem sabem. As igrejas estão assim, né? O cinema está assim, a música está assim. Todo o universo, né? Hoje o Ocidente está praticamente tomado por um homem que morreu na cadeia, né? Um homem que, como o próprio Maquiavel, ele não viu as ideias dele à luz do dia. Mas acabaram os asseclas, né? Os esquerdas acabaram levando suas ideias adiante. Mas ele mesmo, se ele fosse bom, né? Ele mesmo, se ele fosse, ele teria governo, ele teria derrubado o Mussolini, mas ele morreu preso, né? Foi morrendo preso na cadeia, escrevendo lá. Quer dizer, é igual o Maquiavel, grande, né? Sensacional o Maquiavel. As ideias dele vieram à luz por conta de outros, porque por dependesse dele mesmo, ninguém. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Fechando aqui Literatura e Vida Nacional do nosso Antônio Gramsci, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, tranquilo? Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau!